Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de novembro, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo e a incredulidade dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada sua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendente os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e esta terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos os nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me houver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem ocorre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque as Escrituras, diz Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Aconteceu isso com Faraó, não é? Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem é o homem para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar: quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que dirão, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei o meu povo meu, ao que não era meu povo, a amada a que não era amada. No seu lugar, em que lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo.
Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justificação vieram a alcançá-la, todavia o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei na justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Promessa esta feita em Isaías 28:16. O 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles são que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo sabia muito bem o que era isso, não é? Porque ele era cidadão judeu, fariseu, cumpridor da lei. Pois bem, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeita ao que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas o justo decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá do céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creem? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não fores enviado? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Texto de Isaías 52:7. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías 53:1, e a quem se manifestou, né? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vou-lo porém ciúmes com o meu povo, que não é nação, com gente insensata, que eu não provocarei a ira. E Isaías assim se atreveu a dizer: fui achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia
estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11, ele vai falar sobre o futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e arrancaram os teus altares, e só fiquei eu, e procuram tirar minha vida? Olha que coisa maravilhosa esse texto de Paulo, né? Ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Abraão, ele fala muito as profecias de Isaías, né? Então você vê ele suscitando aqui textos de Deuteronômio, de Levítico, o próprio livro de Isaías, né? E agora ele falando sobre 1 Reis 19:10. E aí, que disse, porém, em resposta: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos perante a Baal. 1 Reis 19:18. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou. E mais foram os endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhe os olhos para que não veja, e fiquem para sempre encurvada as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a estimulação ou o meu povo e salvar algum deles. Porque, de fato, não terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, e será que o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se sofrerem santas as primícias da massa, e se forem santas primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se forem santa raiz, também os ramos o serão. E se, porém, algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorifique contra os ramos, porém te glorifiques, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, e não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com que os que caíram na severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo.
Pois se fosse cortado, da que natureza era a oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aquele que os ramos são naturais. E aí, a misericórdia de Deus é para todos. Olha o que ele diz no versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Sabe o que ele está citando? Isaías 40, versículo 13. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Sabe o que ele está citando? Jó, capítulo 41, versículo 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Todos os dias estamos aqui compartilhando a palavra que gera vida. Deus te abençoe.